Hoje vamos ver o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, Jesus diz: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Quando Jesus disse que não veio destruir a lei ou os profetas, ele estava falando aos judeus de sua época e se referindo às leis contidas na Torá, que é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Na verdade, ele veio aperfeiçoar estas leis. Na lei mosaica, há 2 partes distintas: a lei de Deus, ditada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. A primeira é invariável. A segunda varia conforme os costumes e a época do povo, sendo que esta se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Todas as outras são leis decretadas por Moisés em virtude de as pessoas serem muito violentas e indisciplinadas. Desta forma, Moisés tinha de encontrar uma forma para acabar com os abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. E a forma que ele encontrou foi dizer que todas as suas leis foram ditadas por Deus e que este Deus era violento e que castigava quem quer que fosse se não o obedecesse. Assim, Jesus não veio acabar com todos os ensinamentos de Moisés, mas melhorá-los, adaptando este conhecimento ao grau de adiantamento da população, visto que as pessoas já tinham condições de aceitar um Deus justo e bom. Desta forma, se Moisés pregava o olho por olho, dente por dente, Jesus ensinava o perdão a todas as ofensas. Se Moisés proibia a comunicação com os espíritos, pois as pessoas estavam abusando desta prática, Jesus ensinava a mediunidade com responsabilidade. Se Moisés exigia as práticas exteriores, Jesus abandonou os rituais, ensinando que a verdadeira fé é a que vem do interior das pessoas. Além dessas mudanças propostas por Jesus, ele também afirmou que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido. Quis dizer com isso que um dia chegará em que a lei de Deus será praticada na terra inteira, em toda a sua pureza e por todas as pessoas. E este dia chegará quando o planeta evoluir para um mundo de regeneração. Temos de entender que Jesus não foi um simples legislador moralista, mas sim veio para ensinar as pessoas que a verdadeira vida não é a que acontece na Terra, mas a que é vivida no plano espiritual. Veio mostrar o caminho que devemos seguir, os meios para nos reconciliarmos com Deus. Entretanto, não falou tudo. Em certos pontos, limitou-se a lançar as sementes para que no futuro pudessem ser entendidas. E foi em 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que o mundo começou a entender melhor os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo veio para provar a imortalidade da alma, através das diversas reencarnações, explicar a lei de causa e efeito, ensinar sobre a evolução dos mundos e dos seres, tanto encarnados quanto desencarnados. Se no Velho Testamento temos Moisés como grande divulgador da palavra de Deus, no Novo Testamento temos Jesus. Desta forma, o Espiritismo se torna a terceira revelação de Deus. Mas desta vez não é obra de um homem, mas de uma multidão de espíritos que vem trazer informações
sobre o plano espiritual e o destino que nos espera após a morte. Assim como o Cristo, o Espiritismo também não veio destruir a lei, mas dar-lhe entendimento. Como bem explica Emmanuel no livro O Consolador, de Chico Xavier. Na questão 353 desta obra, temos a seguinte pergunta: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Tendo como resposta: o Espiritismo não pode ter a pretensão de exterminar as outras crenças, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as ideias antigas para a verdade imortalista, esclarecendo os erros religiosos onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. A doutrina espírita não ensina nada em contrário ao que ensinou Jesus, mas desenvolve, completa e esclarece em termos claros e para todos. Sobre isto, Irmão X, no livro Senda para Deus, nos traz a mensagem O Tempo do Senhor, que diz o seguinte: no lar dos apóstolos, em Jerusalém, Tiago era o mais ferrenho defensor dos princípios de Moisés, embora não se negava a auxiliar quem quer que fosse, exigia obediência à pureza dos alimentos, às festas tradicionais e principalmente o respeito ao sábado como dia destinado à meditação, à prece e ao silêncio. Notando as frequentes ausências de Zoroboatã nas orações de sábado, Tiago reclamou sobre isso com André, que prontamente tentou defender o amigo, dizendo: não se trata, porém, de abnegado companheiro das boas obras? Ocupa os sábados no auxílio aos necessitados. Certamente, respondeu Tiago, e creio igualmente que a fé sem obras é morta por si mesmo. Contudo, a lei determina que seja santificado o dia do Senhor. E o próprio Jesus não curou nos dias de sábado? Não podemos discutir os desígnios do Mestre, de vez que a nós cabe reverenciá-los. Contudo, ele mesmo afirmou que não veio destruir a lei. Então, André perguntou: e se uma de nossas crianças caísse num poço em um dia de sábado, deveríamos salvá-la? Certamente, respondeu Tiago, mas nos sábados seguintes deveríamos trancar todas as crianças para que isto não voltasse a ocorrer. E se um animal de trabalho caísse num buraco profundo em um dia de sábado, seria correto deixá-lo morrer? Não hesitaria em socorrê-lo, mas iria vendê-lo imediatamente para que não voltasse a ocasionar problemas semelhantes. Neste momento, Tiago avistou Zoroboatã carregando enorme panela fumegante e chamando as pessoas para se alimentarem. Entre elas, doentes, viúvas e órfãos, ao mesmo tempo em que voltava à cozinha para buscar nova remessa. Tiago então se parou na porta esperando o companheiro para xingá-lo por não estar respeitando o dia de sábado. Ao avistar Zoroboatã, cansado por carregar panela ainda maior e sendo auxiliado por um homem de olhar brando, o apóstolo, irritado, quando pensou em gritar com ele, reconheceu no ajudante o próprio Cristo, que só ele, só Tiago, conseguia ver. Mestre, gritou ele. Sim, Tiago, respondeu Jesus sem se alterar. Agradeço as preces que me honram, mas devo estar pessoalmente
ao lado daqueles que auxiliam os nossos irmãos por amor de meu nome. Com grande assombro para André, Tiago, chorando, largou o rolo da lei, segurou também na panela e começou a servir. Esta mensagem de irmão X serve para facilitar o nosso entendimento, pois da mesma forma que para construir um prédio novo no local do antigo, não precisamos desprezar as fundações, sendo estas de boas qualidades, mas só acrescentar a melhora. Também não precisamos destruir a pessoa para educá-la, mas só acrescentar o que lhes faz falta. E é nesse aspecto que o Espiritismo veio dar cumprimento à lei de Deus, realizando uma revolução silenciosa na melhora das pessoas, nos ensinando que a vida continua após a morte e que nós somos os únicos responsáveis pelos nossos atos e dos quais teremos de prestar contas. O Espiritismo permitiu que o ser humano se redescobrisse como espírito imortal, demonstrando que a finalidade da vida corpórea é a evolução espiritual, que podemos vencer todos os sofrimentos, visto que, por maiores que sejam, eles terão seu fim. Na verdade, o Espiritismo é o Cristo redivido, auxiliando desesperados que foram confortados, violentos que se acalmaram, loucos que recuperaram a razão, maus que se transformaram, ateus que fizeram as pazes com Deus, ingratos que se reconciliaram com seus benfeitores, miseráveis morais que se enriqueceram de esperança e alegria de viver, construindo juntos o mundo de felicidade que todos desejam. O Espiritismo trouxe a perfeita mensagem da justiça de Deus, contribuindo para a transformação da sociedade, trabalhando a transformação do indivíduo, propõe o comportamento solidário e fraterno, conscientizando-nos de que as nossas ações serão também os nossos juízes, demonstrando que forte não é o vencedor de fora, mas sim aquele que vence a si mesmo. Portanto, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo serve para nos despertar para uma época de esclarecimento, caridade e fraternidade. Assim seja.